meus colegas, e eu já queria passar a palavra para o Dr. René, que vai proferir a palestra sobre os pontos sensíveis da reforma tributária em discussão no Congresso Nacional. Boa tarde a todos. Gostaria inicialmente de agradecer o convite pela Sara, da FENG e pelo Edinho, do Sidifisco, e dizer a vocês do orgulho de estar aqui falando para colegas. Eu que fui auditor fiscal aqui do Estado por 32 anos, uma vez auditor, então sempre me apresento como auditor fiscal. E daqui do Estado foi onde eu tirei toda a minha experiência que tem agora tentado levar no Estado do Pará. Foi toda essa minha trajetória no Estado, onde fiz de tudo, fiscalizei bastante, fui chefe de AF, de São Lourenço, Pouso Alegre, superintendente de Valadares, depois fui diretor da Receita, a primeira vez em 91, depois chefe de gabinete, depois subsecretário da Receita, depois atuei no Conselho como conselheiro durante 7 anos, que me deram uma experiência para que eu pudesse chegar onde cheguei. Tá? E o que me foi proposto foi trazer umas preocupações com relação à reforma tributária em curso. Já foi dito aqui pelo Rodrigo Espada, de que eu tenho, o quadro me chamou de antagônico, não diria isso. Até que vocês já falaram até que eu sou contra a reforma, absolutamente, vou mostrar a vocês que não sou contra. Trabalho em reforma tributária desde 91, de todos esses processos. Estive lá no governo federal, no Ministério da Fazenda, como presidente da COTEP, depois o Manuel Procópio Badou Júnior, que me sucedeu lá na presidência da COTEP. E escrevi sobre isso. Minha dissertação de mestrado foi sobre o que seria um ICMS ideal, onde não cheguei a usar numa totalidade, mas me espelhei no IVA europeu. Bom, e que pontos, eu não tenho tempo também de falar sobre tudo, mas sobre o que eu quero falar para vocês. Pode a apresentação, por favor? Bom, no geral, a reforma é boa, tá? Não tem como não dizer isso. Deu problema na apresentação? Mas eu vou falar resumidamente sobre se nós temos um IVA dual ou um IVA único, alguns aspectos positivos do IBS, sobre o IBS em si e sobre o meu principal ponto de preocupação, que é o Conselho Federativo e a administração tributária. E aí eu começo perguntando, que é a minha primeira lâmina, se nós temos um IVA dual ou nós temos um IVA único. No Concefaz, eu sempre fui veemente, desde o governo passado, de que nós deveríamos ter um IVA dual, tá? É o modelo canadense que eu conheci, é o modelo alemão, onde você pode conviver um imposto federal, um imposto provincial, um imposto estadual, já que nós estávamos na federação, e não tenho culpa se lá na emenda 1875 foi colocado o imposto sobre consumo da esfera subnacional. Mas foi assim colocado, e assim nós estamos desde a implantação em 67. Bom, mas olha o que diz lá, a reforma diz o seguinte: no 149B, os tributos previstos no 156A, que é a CBS, e 156A é o IBS, e o 195, que é a CBS, terão os mesmos fatos geradores. Não consegue mesmo botar na apresentação? Tá. Os mesmos fatos geradores, porque aí me poupa também de ficar falando. Base de cálculo, hipótese de não incidência e sujeitos passivos. As mesmas imunidades, os mesmos regimes específicos diferenciados ou favorecidos de tributação e as mesmas regras de não coletividade e de creditamento.
Então, veja bem, senhor, nós não temos dois impostos, temos um imposto, um único imposto, sabe? Que é o que o Bernard Pires defendeu desde o início, como tema ideal, desde a emenda 45 do Baleia Rossi, com o imposto único. Então, na verdade, nós estamos tendo aqui dois impostos exatamente iguais, com as mesmas regras na Constituição, e aí entre minha primeira preocupação, e falo com clareza da desconfiança que nós temos com relação à União, e temos todos os motivos para ter, em virtude da nossa convivência, é que quem vai mandar nesse imposto? Né? Se fizer alguma alteração no governo federal, não seremos obrigados a também adotá-la no âmbito estadual? Qual é o problema? Não quero nunca que tenha, cada estado tenha um imposto novo, nunca, gente. Não vou também cansar vocês aqui falando dos defeitos do ICMS e nem do que é ruim, foi falado. Eu estou falando também para uma plateia qualificada que sabe muito bem o que nós passamos para fiscalizar o ICMS e saber também como é que o contribuinte faz para administrar o ICMS, né, que é muito mesmo, de fato, muito, muito complicado e está passando da hora de a gente simplificar. Mas, veja bem, vamos sair da nossa autonomia, né? Não somos estados autônomos, não somos soberanos, para ficar sob tutela da União. E a pergunta que eu faço é essa: não fomos capazes até hoje de administrar nosso próprio tributo? Dizem que não. Vocês fizeram uma guerra fiscal tão grande, tamanha, e que chegou nesse ponto que está por culpa exclusiva dos estados. Será culpa dos estados? O CONFAS é presidido pelo ministro da Fazenda e faz parte do CONFAS o secretário da Receita Federal, o secretário do Tesouro Nacional e o procurador da Fazenda Nacional. Então, quando eu fui presidente da COTEP, dizia, falta coordenação da União. Nós somos estados federados, mas a União tem que ter um papel de coordenação, que é o nosso exemplo de federação máxima, que é os Estados Unidos, onde a União tem todo um papel coordenador, e os estados são completamente autônomos, lá com uma autonomia muito maior do que a nossa, muito maior. Então, a União nunca cumpriu. Quando eu cheguei lá em Brasília, o secretário do CONFAS falou assim, se preocupar com esse imposto dos estados, nós não temos nada com isso. Eu falei, tudo que nós estamos fazendo aqui? O imposto é um imposto nacional, a União falhou na coordenação nacional em tornar esse imposto um imposto viável. Né? Isso funcionou na época da ditadura militar, que o Delfim Neto dizia que o CONFAS sou eu, e porque também o Delfim Neto, quem era o ministro da Fazenda, que nomeava o secretário de Fazenda durante a ditadura militar. Mas nós não estamos, graças a Deus, não estamos mais numa ditadura, né? E nunca mais, desde a gente tivemos alguns riscos aí no governo passado, mas nunca mais desejamos voltar a uma ditadura, tá? Então, assim, a minha pergunta primeira é essa. Eu tenho para mim que é um IVA único com dois nomes. Um com nome de contribuição, para o governo federal não ter o risco de dividir conosco. Né? E que é, claro, o que fizeram com as contribuições, né, aumentando a participação lá. Bom, mas temos muitos aspectos positivos, gente. O IBS é o imposto que nós sonhamos, sabe? Base ampla de incidência, adoção do princípio de destino para distribuição da receita, não é tributação de destino, não é tributação de destino. Ele é tributado 100% na origem, tá? A alíquota cheia, desde a primeira operação até a última, inclusive nas operações interestaduais. Então, isso não é tributação de destino. A tributação é 100% na origem, isso é um retrocesso, e a receita que sobrar depois de pagar todos os créditos, os credores, é que vai ser distribuída para o destino. Tá? É vantajoso para nós no norte, é vantajoso, sim, porque o consumo vai para onde é o consumo, mas não é princípio, não é tributação de destino, é distribuição da receita para o destino. Tá? Então, esse tem sido falado com frequência, com boca cheia, que tributação de destino não é. Tá? É tributação totalmente na origem. E com isso, olha o que eu ouvi de técnico de São Paulo. São Paulo vai finalmente se reindustrializar. Tá? Não tem, que motivos terão para sair indústrias de São Paulo ou do Sudeste para outros estados, onde ele vai tributar, vai recolher tudo ali. Tá? Não cumulatividade plena, sabe, com certeza, poucas alíquotas. Defendi sua alíquota única, eu sempre defendi que deveria ter mais de uma alíquota, exatamente para abrigar a parte do ISS, que é tributado menor, a parte do agronegócio, que não paga nada, sabe, você teria que ter mais de uma alíquota, como é, né, também em diversos países ainda na Europa, para você pegar também alguns alíquotas mais altas, né,
Se bem que as mais altas, a 192, 194, já ceifou, né, na parte já ceifou do ICMS. Poucos benefícios fiscais já previstos na Constituição, então, incidência por fora, né, legislação uniforme nacional, simplicidade, facilidade de arrecadação, quer dizer, tudo isso é tudo que nós sonhamos. O imposto fica, de fato, muito simples, gente, muito concreto, financeiro, é falar com a mocinha do escritório. Tudo que tiver destacado, minha filha, você aproveita de crédito e tudo vai ser debitado de acordo agora, quer dizer, pelo menos 3 alíquotas. Você vai receber a alíquota CBS do Estado e do município, 3 alíquotas, e dessas aí, o que é alíquota cheia, o que é reduzido, o que é alíquota zero. Então, é o máximo que precisa saber, né, sem nenhum demérito, mas um funcionário de nível médio fará isso com clareza. Nós temos enorme diminuição de custo de administração para os contribuintes e para nós também. Tá? Mas veja bem, o que diz a lei complementar 156A, vou passar algumas coisas só rapidamente, tá? De que, para a fim de distribuição do imposto, né, o Conselho Federativo vai reter montante equivalente ao saldo acumulado de crédito do imposto não compensado pelos contribuintes ou não ressarcidos ao final de cada período e distribuirá um montante excedente ao ente federativo de destino das operações que não tenham gerado creditamento na forma tal. Então, ele apura o imposto, recolhe o imposto para o Conselho Federativo, né, continua a apuração por estabelecimento, junta tudo num só, recolhe uma vez só, e aí depois de compensar esse saldo credor, se tiver, devolve, já compensou, ao fazer isso, já compensou aos saldos credores entre si, né, se estiver em um estado e outro. Mas, se ainda permanecer saldo credor, vai ser abatido do montante, e aí o que sobra divide para o destino. Vai para o destino, tá bom? E aí, diz que a lei complementar disporá, né, sobre as regras de distribuição da arrecadação, disciplinando entre os aspectos a forma de cálculo, o tratamento em relação a operações com imposto não seja recolhido tempestivamente e as regras de distribuição aplicáveis aos regimes específicos e diferenciados. Tá? Então, assim, nós temos, e ainda vai dizendo de que a lei complementar disporá sobre. Até aqui nós temos regras que estão, né, na Constituição, mas aí vem o parágrafo 5º, né, que ainda continuando a lei complementar, sobre o regime de compensação, podendo estabelecer hipóteses em que o provimento de crédito ficará condicionado à verificação do efetivo. É o split payment, como poderá ser, tá? E o adquirente possa efetuar o recolhimento de imposto incidente ou recolhimento na liquidação financeira da operação, tá? Inclusive na financeira. Quer dizer, isso aqui é muito bonito, tá? Muito bonito, mas eu, com meus 32 anos de auditoria, penso e acho isso inexequível, tá? É muito fácil, você só pode aproveitar crédito se for pago. Mas pensa que vão pegar uma siderúrgica, vou lá da Gerdau que eu fiscalizei, da Mansell que eu fiscalizei, na hora de emitir a nota fiscal dele, o imposto debitado vai estar lá, uma parte para a União, uma parte do União vai para lá, os outros 2 vai para o Conselho Federativo, e que crédito ele aproveita nessa nota fiscal? Mesmo que tenha sido pago, recebeu tudo pago. Qual crédito? Como é que ele vai individualizar isso? Ou então nós vamos ter, você vai pagar a cada operação, aí depois vou fazer a apuração, se você tiver crédito, eu te devolvo, te compenso tudo depois. A indústria vai cobrar. E se for na liquidação financeira, pior ainda, porque nós vamos só se o cara pagar, se ele não pagar, não vai ser cobrado. Então, assim, eu acho assim, gente, muito bonito, isso não tem paralelo no mundo não tem. Sabe? E as pessoas que estão falando isso não têm experiência operacional. São ótimas pessoas, são teóricos, brilhantes, sabe? Você vai ver, ou nunca fiscalizaram, ou nunca dirigiram uma administração fazendária, sabe? Que não tem experiência do que é na prática você operacionalizar um imposto, como é que ele vai emitir a nota, como é que ele vai fazer para pagar isso lá. Tá? Então, em princípio, está muito simples. E aí, como que é feita essa distribuição também? Um grande sistema, né, está sendo desenvolvido já em conversas com o BID, onde vai pegar todas as notas fiscais emitidas, e vai, de serviço e todas, e aí vai ver o que foi para cada destino. É possível? É tecnicamente possível? Claro que é, gente. Nós sabemos no dia a dia o quanto de que tem de nota fiscal eletrônica errada, o quanto que tem isso de erro em emissão de nota fiscal eletrônica. Sabe? Como é que nós vamos auditar? Não vai ser aberto, transparente, vocês vão poder auditar. Nós, hoje que eu tenho a condição de secretário que administra também o Tesouro, nós tivemos que ir ao Supremo para a gente abrir a caixa preta do FPE, para ver o quê?
para ver impostos que a Receita Federal compensava entre si, que não tem nada de errado a compensação, teria a Previdência e vai pagar a Previdência através do imposto de renda, você paga um com o outro, não tem problema nenhum. Mas o imposto da Previdência não são divididos conosco, é só o imposto de renda e IPI. Né? A Receita Federal não estava, o Tesouro Nacional não estava dividindo esse imposto compensado. O que nós temos com isso? Se compensou. Vocês imaginam o que vai ser auditar? Não, vocês vão ter amplo acesso à base de dados. Sim, vamos ter, com certeza teremos. Mas como é que você vai auditar isso para ver? Então, assim, isso é muito bonito, muito bonito. Mas na hora de operacionalizar, assim, eu vejo problemas enormes. Então, qual é a conclusão primeira que eu chego? A reforma para o contribuinte, ela é maravilhosa. Maravilhosa. Mas esqueceram da administração tributária. E por quê? Foi gestada no CECIF, que é um órgão, uma ONG, financiada por grandes contribuintes. Sem nenhum demérito, são brilhantes. O Bernardo Api veio de lá, o Minas Gerais deu muita assessoria para a CECIF, com, né, o Ricardo, com o Júnior, né, diversas pessoas estiveram lá, a Vanessa Canalo esteve lá, todos estiveram lá, e veja bem, como está lá, assim, gente com muito pouca experiência em administração tributária, tá? E financiada por grandes contribuintes. Então, a reforma, ela é muito boa para o contribuinte, eu não tenho a menor dúvida, vai ser simplérrimo, né? Pagou, tá, não tem acúmulo de crédito, não tem nada. Agora, para a administração tributária, não. Sabe? Não, eu acho que esqueceram da parte. Não pode ser boa para uma parte só, tem que ser boa para as duas partes. E não vem me convencer que é simples a administração, fica mais simples para nós, porque não é. Tá? E por quê? Aí, só é possível se você concentrar isso num órgão nacional. Gente, a concentração em órgão nacional num país nosso já é para você desconfiar. Tá? Quer dizer, não pode, não tem como dar certo uma coisa, por maior evolução tecnológica que você tenha, um órgão nacional, nós vamos passar as competências dele, onde vai ser feito tudo isso. Tá? Isso não tem, e a centralização em si é antifederativa. A própria centralização é contra a federação. No CONFAS, nós discutimos lá isso no CONCEFAS, chegamos a ter 10 estados que eram contra a centralização da Receita, 10. Tá? São Paulo também, nós queríamos, eu queria o modelo de alíquota zero na operação interestadual, tá? Quase apanhei, modelo europeu puro. Não, isso é impossível de administrar, porque vai acumular crédito aqui e vai aumentar a sua negação carrossel. E eu dizia, e tive a oportunidade de falar outro dia, lá no Seminário Internacional, e conversar com o encarregado de negócios da Espanha, que ele também não entendia o que era essa tributação do destino, onde na verdade, na origem, tributação na origem, sabe? Ele falou assim, não, e nós temos, falei com ele, Javier, nós temos, a meu ver, 3 vantagens sobre a Europa. Nós temos nossa fiscal eletrônica, que eles não têm, tá? Então, eu consigo hoje emitir um CPE no Rio Grande do Sul, para o Belém do Pará, eu consigo saber imediatamente, tá? Nós temos a questão de remessa para o consumidor final. Nós temos a experiência já da emenda 87, que retém hoje, tá? E a cooperação lá, estão fazendo grande cooperação, lá nós estamos falando de países independentes. Aqui não, nós somos estados, a cooperação é muito mais fácil, é muito fácil você acessar o sistema para todo lado. Então, assim, o ideal para mim era a alíquota zero para a central estadual. Eu falei, se desse saldo credor lá na Vale, lá no Pará, eu ia ter o maior prazer em ressarcir, porque aquele crédito foi gerado por compras no estado do Pará. Compras que ele comprou em São Paulo que se explode com o crédito dele lá. E desculpa a expressão, mas é porque é o estado mais rico, ele tem maior geração de riqueza, então ele tem condições de fazer isso. E isso sim é tributação do consumo. Tá? Bom, e aí nós chegamos no Conselho Federativo de 156, ainda fala só a forma para ressarcimento acumulado, os critérios e o processo administrativo fiscal do imposto, isso tudo vai ser feito sob lei complementar. E chegamos no 156B, que é o Conselho Federativo, tá? Os estados e o federal precisam exercer de forma integrada, exclusivamente por meio do Conselho Federativo, tá? Nos termos e limites estabelecidos nessa Constituição, em lei complementar, seguir as competências. Então, as competências que já estão na Constituição, tá? Editar normas infralegais sobre temas relacionados ao imposto, nada contra, a gente sempre quis que tivesse legislação uniforme nacional, não tem problema nenhum com relação a isso, tá? Uniformizar a interpretação e aplicação da legislação de imposto, com isso, as diretorias de legislação estão extintas, né? Não precisa mais de SUTRI, né? Nem de DTR lá no Pará, porque se você a interpretação e a aplicação da legislação vai vir uniformizada pelo Conselho, não tem razão, você vai responder consulta de quem?
O conselho vai responder. Tá? Arrecadar, deve ser eu que do operador do sistema. Arrecadar o imposto, não, tá. Arrecadar o imposto, efetuar a compensação e distribuir o produto da arrecadação dos estados. Arrecadar o imposto também centralizado, para mim, fere frontalmente a federação. Tá? Fere. Nós somos capazes, nós temos juízo para arrecadar o próprio imposto. Temos experiência longa, temos investimentos financiados pelo BID, quase todos os estados, e não aqui em Minas Gerais. Eu sou testemunho do nosso primeiro emprego do BID. Antes disso, quando eu fui diretor da Receita, acabamos de implantar o CICAF. Eu estava em Araxá, muitos colegas meus estavam em Araxá, onde foi apresentado o Águia de Fogo. Eu estava lá no nosso Woodstock, lá em Araxá, onde começou a nossa informatização, e naquela época o Estado despendeu $50 milhões para informatizar. Lá no Pará, estou gastando $35 milhões para modernizar a fiscalização, embora lá também a financeira, tudo financiado pelo BID. Tá? Quer dizer, isso vai ser tudo jogado na lata de lixo, porque se ele vai arrecadar o imposto e fazer a compensação, ele vai ter o controle do imposto, o conta corrente vai ser no Conselho Federativo. Se o conta corrente vai ser no Conselho Federativo, a SAIF aqui vai fazer o quê? Vai cuidar de PVA e de TCD. Porque o imposto, é claro, não tem dúvida. E se ele vai concentrar a receita, ele vai saber quem recolheu, quem não recolheu. Quem vai ser, quem tiver um MIS de recolhimento, lá. Então não tem justificativo nenhum. E dirimir questões suscitadas no âmbito contencioso. Entre os passivos, se ele vai dirimir, nossos conselhos vão virar filial de um conselho nacional. Também, porque não tem quase nenhuma utilidade, que ele não pode decidir questões só com orientação nacional. Mas continuamos adiante. Ele, na forma, vai ter independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira. Tá? Vocês vão ver que essa instituição, ela tem mais poder do que qualquer governador. Essa que é a grande questão. Tá? E quem vai mandar nisso? É os estados? O Bernardo fala os estados e municípios, com 54 conselheiros. Será o meu estado periférico do Pará? Não tem ilusão. Não tem. Bom, na forma complementar, todos os estados serão representados de forma paritária, então, 54, assegurada a alternância da presidência, tá? Pelo menos isso. O Conselho será financiado por percentual do produto, o próprio imposto vai financiar o imposto, o Conselho, além disso, o controle externo, pelo Tribunal de Contas da União e do Estado, não sei porque ele trabalha de contas dos Estados, do Distrito Federal, ou dos municípios, onde tem, no Pará ainda tem 2 Tribunais de Contas, um do município e um dos estados, tá? Isso até foi tirado no início, falou-se até em TCU, falei, o que TCU tem a ver com o imposto que é estadual, além disso, coordenará a atuação integrada, dos estados do Distrito Federal, na fiscalização, no lançamento, na cobrança, na representação administrativa judicial, podendo definir e pode delegação de compartilhamento de competência. Que coisa bonita, não é não? Quer dizer, a fiscalização, ela vai ser coordenada pelo Conselho. Vai ter autonomia, gente? Me perdoe, tá? O lançamento, fazer um auto de infração, vai ser coordenado pelo Conselho Federativo, tá? A cobrança também coordenada pelo Conselho Federativo. Nós vamos virar todos filiais do Conselho Federativo, tá? E veja bem, ele pode delegar para quem? Para o fisco do Estado, fiscalizar a própria. E aqui, gente, eu tenho, e aí aí jogou a competências exclusivas, seria o mínimo também, você colocar gente para cuidar da fiscalização, lançamento lá, que não fosse de carreira, não seria, também não é possível que fosse colocar gente de recrutamento amplo para isso aí. Mas aí é que eu faço a pergunta, sabe? Que autonomia? Quando falo que eu tenho autonomia para fixar a minha alíquota, vamos ver que seja 15% a alíquota para os estados. Vai ser muito diferente daqui para São Paulo, para Goiás, para o Rio de Janeiro, ou Pará, Maranhão e Tocantins? Máximo 1% aqui, e olhe lá. Você vai poder fazer uma alíquota diferente de São Paulo. Se São Paulo resolver abaixar, o que você vai fazer? Se eu resolver subir, o que você vai fazer? Quer dizer, isso, gente, me perdoe de falar isso, porque eu já falei isso para o Bernardo, isso é uma falácia. Não tem autonomia nenhuma, autonomia, e se eu não fixar,
vai ser a alíquota fixada de referência pelo Senado. Pelo menos o Senado é a casa da federação. Mas autonomia para fixar a alíquota. Qual autonomia? Para fixar o quê? Eu vou poder botar 20% no Pará e o Maranhão ficar com 10% ou 30%? É claro que não, gente. Não vão ter autonomia nenhuma, porque senão isso distorce ainda mais o processo, sabe? Mas de maneira nenhuma, tá? Bom, na fórmula complementar, vocês, as estruturas, né? Vai da estrutura da fórmula complementar, cabe do regimento interno, a participação está aí, né? 27% aos 27 representantes, tá? 14 sendo dos municípios, aí, ó, 27 estados, 14 com base no voto e 13 com base de cada município ponderado pela respectiva população. No que você pondera por população, você voltou ao voto censitário da República Velha, da República Café com Leite, né? Uma modernidade isso aí, né? Bom, e as deliberações em relação aos estados, maioria absoluta ou representantes de 60% da população. Aqui que é o voto censitário, tá? Aqui que volta a política do café com leite, né? A desculpa disso aqui foi acrescentada para São Paulo, é de que senão os norte e nordeste vão mandar nisso aí, porque de fato tem 17, mas aí, quer dizer, isso ou é igual, tá? Ou é igual, ou outra maneira, mas onde levar em consideração a população, onde uma parte da população está aqui no sul do sudeste, isso, gente, isso é brincar com a nossa inteligência lá do norte e do nordeste, sabe? Isso é uma coisa desrespeitosa, tá? E ainda ele vai poder compartilhar informações fiscais, olha que beleza, vai poder compartilhar com os estados. Como compartilhar? Pois se não fala que é o próprio Estado que manda, vai fazer parte, auditor fiscal, mais procurador vai fazer parte, para que precisa compartilhar? Eles próprios já vão ter acesso, vai compartilhar com o que sobrar do fisco daqui, o que sobrar daqui, não com o município, tá? Então, assim, e a outra coisa também que é impressionante, o Conselho vai ter iniciativa de lei complementar. Nem governador tem isso, tá dando um ciúmeiro que vocês não fazem ideia. Quem tem iniciativa hoje é só o Executivo Federal, o Congresso Nacional e os Poderes Executivo e Judiciário nas competências deles lá. O Conselho que vai ter iniciativa de lei complementar. Tá? E isso assim, eu acho isso aqui o cúmulo do desrespeito ao Senado Federal, tá? Que representa os estados. Tá? E também, olha, ainda fomos rebaixados. Tá? Jogou os conflitos federativos para o STJ, hoje está no STF. Está jogando para o STJ os confederativos, entre os entes federativos, ou entre esses e o Conselho Federativo. Jogou no STJ, onde nós sabemos que, com todo respeito, mas, né, se não é o STF para salvar as coisas lá também, cada hora decide de um jeito, mas nós estamos rebaixados com isso aí, tá? E aí, gente, eu lembro uma questão muito interessante, veja bem, nós estamos num país onde a sonegação é baixa, sabe? Estamos. Né? Se estamos, né? Por que puseram nessa lei extinguindo a punibilidade dos crimes da lei 837 quando promoveu o pagamento? Quantos contribuintes conseguem botar na cadeia por sonegação? Tá? Então, veja bem, aí, antes de eu finalizar, estou concluindo, tá? Estou concluindo, antes de eu finalizar, veja bem, eu tenho 4 exemplos para você, para a gente pensar, e o próximo já é a conclusão. Para a gente pensar o seguinte, vou dar 4 exemplos para vocês como é que vai ficar isso. Eu vou citar uma grande mineradora, que não vou citar o nome, mas que tem atividades em Minas Gerais, no Pará, no Espírito Santo, na Bahia, e concede no Rio de Janeiro. Tá? Então ela vai apurar tudo e recolher no Rio de Janeiro. Quem é que fiscaliza? É o Rio de Janeiro. Tá? O Rio de Janeiro não tem nem atividade portuária dela, é toda lá no Espírito Santo ou outro lá. Tá? Agora eu tenho outro, vou pegar uma grande rede de varejo, que tem filial para o Brasil todo, tá? Quem que vai fiscalizar o comércio? Isso é lá. Agora eu tenho uma rede lá localizada em Belém, e ali em volta de Belém, uma rede de mercado até grande, lá não tem Carrefour, essas coisas não chegou lá ainda, é uma rede muito grande, tem lá. E aí, esse CMS dela é só do Pará, mas ela vai recolher para o Conselho Federativo, tá? E aí, quem vai fiscalizar? É só o Pará, mas tem a CBS, que é do governo federal. É o governo federal, e ela é tamanho grande, não é pequena não. É o governo federal que vai fiscalizar, e fiscalizando o governo federal, se achar diferença, vai mandar para a gente autuar ou já vai autuar também? Isso tudo para lei complementar. E aí eu tenho lá uma grade de matéria de construção grande que só tem em Belém. Tá? Só tem em Belém, que é grande também, grande.
Aí, quem vai fiscalizar? É o Estado, é a Prefeitura? Então, veja bem, isso tudo para a lei complementar, mas isso não é fácil jogar para a lei complementar, isso é o meu receio, vou falar com vocês, é que se crie fisco A, B ou C, e você sabe do que eu estou falando. Tá? Então, isso é muito perigoso, não é necessário. Né? Eu sei que os estados hoje têm competência, nós temos avançados em fiscalização. Sabe? Teve a guerra fiscal, não foi culpa nossa do fisco, foi os estados que se meteram na guerra fiscal para atrair investimento. E tanto que hoje, se for ressarcir, quem mais tem dinheiro para ser ressarcido é São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás. Lá no Pará eu tenho também, mas é pouquinha coisa, só tem indústria, lá não tem benefício para comércio, não. Tá? Então, veja bem, se juntando tudo isso, a minha conclusão, gente, não é boa. Tá? A minha conclusão não é boa, a minha conclusão é muito triste. Tá? Mas é isso aí. Esse Conselho Federativo, junto com a extinção da punibilidade, vai dar um fisco enfraquecido, e fisco enfraquecido é a administração tributária ineficiente. Muito obrigado. Me desculpe, tem um detalhe que eu quero falar em atenção ao Eugênio. Veja bem, se nós vamos ter um imposto municipal, e se o IBS vai continuar distribuindo 25%, agora, que é valor adicionado, mas vai ser, pela nova regra, 65% pela população, 10% da educação e 10% não, igualitário, 5% igualitário, 10% da educação e 85% por população. Tá? E uma alíquota do município. A minha pergunta foi assim, qual é o sentido do Estado distribuir? Ou passa isso para o município, ou então absorve do município. Não fique tudo num lugar só. Tá? Nós até sugerimos a seguinte coisa, como a grande reação contra isso são das capitais, que tem um sistema organizado, tem carreira organizada, né, de procurador, de auditor fiscal organizada, e que administra melhor o ISS, nós até aventamos a possibilidade, lá no Conselho Fácil, de deixar na própria Constituição que isso fosse opcional para o município, ele permitir abrir mão da sua competência, não tem dúvida se você podia fazer isso, da competência em função do Estado, e ficaria os municípios, a grande maioria dos municípios abriria a mão porque vão receber mais dinheiro do que recebem hoje, e que não tem como administrar. E mais um detalhezinho que me falaram, que eu fiquei muito preocupado. Olha, se tiver uma alíquota considerável do município, o município não vai ficar tentado a fazer barreira para fiscalizar, para ver a mercadoria no destino dele? Porque nós nunca preocupamos com o passeio de nota dentro do Estado, você sabe muito bem disso, isso influencia no valor adicionado, mas, para mim, eu só quero saber se do Estado para o outro. Dentro do Estado, você emitiu nota em Belém, e a Ananindeu, e entregou o Marituba, tudo ali perto, como se fosse Contagem, Betim, é diferente. Mas aí, se eu estivesse em Marituba, eu queria saber se não tem mercadoria minha sendo entregue no outro município. Doutor René. Se tiver, não vai aparecer lá na divisão, tá? Doutor René, foi no tempo, sua palestra foi exatamente os 30 minutos, né? Agora, o tempinho que o senhor gastou a mais, porque problema técnico do início, né? Eu acho que está justificado, e afinal de contas, o senhor tratou de uma questão que eu ia colocar aqui, foi muito importante.